57 bilhões de reais. Um número tão grande que, sozinho, já levanta uma dúvida. O que é que Santa Catarina está tentando fazer? Por décadas, o estado sempre foi lembrado pelas praias, pela neve em São Joaquim, pela Oktoberfest, por Balneário Camboriú, por Blumenau, Joinville, Serra e turismo. Portos, eles existiam, funcionavam, eram importantes, mas não eram um assunto da mesa do brasileiro comum. E, de repente, 8 portos até 2030, 18,6 bilhões de reais em investimentos privados só para ampliar capacidade e modernizar operações. E mais, 57 bilhões necessários em obras de logística, rodovias, acessos e infraestrutura em terra. É aí que começa essa história. Por que um estado relativamente pequeno decidiu embarcar em um dos maiores ciclos portuários da história do Brasil? Por que tantas obras, tantas dragagens, tantos terminais e tantas promessas gigantescas estão acontecendo ao mesmo tempo? E, principalmente, Santa Catarina está se tornando o novo hub logístico do Brasil? Ou isso é exagero? Neste vídeo, você vai entender por que a costa catarinense cresceu de forma discreta, mas estratégica. Como Itapoá e Navegantes conseguiram ultrapassar o porto de Paranaguá. Quais são as mega-obras que estão transformando a Baía da Babitonga e a região portuária? E por que, sem os tais 57 bilhões de reais em obras em terra, todo esse plano pode virar um gargalo bilionário? Antes de falar da transformação atual, a gente precisa entender o ponto de partida. O problema de Santa Catarina nunca foi falta de vocação. Pelo contrário, o estado sempre teve indústria forte, agricultura forte, exportação forte. Carnes, cerâmica, madeira, têxtil, eletroeletrônicos, metal mecânico, tudo isso sempre dependeu dos portos para sair do Brasil e chegar ao mundo. Mas durante muito tempo, esses portos funcionavam como ilhas eficientes em meio a uma logística limitada. Eram bons terminais, bem operados, mas conectados a rodovias saturadas, acessos estreitos, filas de caminhão e pouca visão integrada de longo prazo. Enquanto isso, outros estados pareciam roubar a cena. O Paraná tinha Paranaguá, São Paulo tinha Santos, o Nordeste corria atrás do Arco Norte. Santa Catarina, aos olhos de muita gente de fora, era mais um estado exportador. Isso começou a mudar quando os números ficaram grandes demais para serem ignorados. Em 2024, Santa Catarina se consolidou como o segundo maior complexo portuário do Brasil em movimentação total. Pela primeira vez na história, os portos catarinenses ultrapassaram Paranaguá. Foram 62,7 milhões de toneladas movimentadas em SC contra 59,3 milhões no terminal paranaense. Não é pouca coisa. E não é um acaso. Os portos passaram a responder por quase 20% da movimentação de cargas do estado, geração de mais de 22 mil empregos diretos e indiretos, mais de 5,3 bilhões de reais em ICMS, 51 milhões de reais em ISS e uma receita acumulada de 44,5 bilhões de reais com contêineres desde 2010. Só em 2024, a movimentação de contêineres gerou 4,188 bilhões de reais. Em outras palavras, os portos deixaram de ser apenas infraestrutura e viraram um motor econômico. Mas quando você começa a seguir o rastro dos bilhões investidos, descobre que nada disso está acontecendo por acaso. Os 8 portos catarinenses não são pedaços soltos na costa. Eles fazem parte de um tabuleiro muito maior. Entre os principais projetos previstos estão o Terminal Graneleiro da Babitonga, em São Francisco do Sul, com capacidade para 14 milhões de toneladas de grãos por ano. O Terminal Mar Azul, com 6 milhões de toneladas por ano. O Porto Brasil Sul, com área de 1,2 milhão de metros quadrados e capacidade para até 8 navios simultâneos. O estaleiro CMO, voltado à construção para o setor de petróleo e gás. O Terminal Coama, voltado a GLP, grãos, combustíveis e fertilizantes. As expansões do Porto Itapoá e da Portonave. E os ajustes da JBS Terminais.
Tudo isso distribuído em cidades como São Francisco do Sul, Itapoá, Navegantes, Itajaí, Imbituba e Laguna. Quando você olha no mapa, não parecem obras separadas. Parece uma espinha dorsal costeira sendo construída, vértebra por vértebra. E é aqui que entra uma das obras mais impressionantes de todo esse plano, a dragagem de aprofundamento do canal da Baía da Babitonga. Ela é considerada a maior obra do país nessa modalidade. Não é apenas cavar o fundo do mar, é mudar o padrão de navio que entra no estado. A draga Galileu Galilei está removendo 12,5 milhões de metros cúbicos de sedimentos, dos quais 1,7 milhão de metros cúbicos já foram usados para engordar cerca de 2 quilômetros da praia de Itapoá, do total previsto de 8 quilômetros. No final, cerca de 6,5 milhões de toneladas de areia serão usadas para recuperar a faixa de areia. Ou seja, ao mesmo tempo em que aprofunda o canal para receber navios maiores, a obra reconstrói parte da praia. Logística marítima e urbanismo na mesma jogada. Essa dragagem faz parte de uma PPP inédita, financiada pelos portos de São Francisco do Sul e Itapoá, com custo de 333 milhões de reais. E tem um objetivo muito claro: permitir a entrada de navios de 366 metros, padrão que deve dominar as rotas globais nos próximos anos e acabar com a necessidade de fundeio em maré baixa. Só essa mudança deve gerar uma economia de 20 milhões de reais por ano em operações. Mas a história não para aí. Em Navegantes, a Portonave está executando a segunda etapa de uma grande obra de adequação do cais. Com cerca de 1,6 bilhão de reais em infraestrutura e mais 439 milhões de reais em novos equipamentos, o terminal vai elevar sua profundidade para 17 metros e passar a receber navios de até 400 metros. Navios de 400 metros, o tipo de embarcação que a gente costuma imaginar em Xangai, Roterdã ou Singapura, agora na costa catarinense. A capacidade total do terminal vai subir de 1,5 milhão de TEUs para 2 milhões de TEUs, reforçando a posição de terminal de contêineres mais eficiente do país, com 114 movimentos por hora, segundo a ANTAQ. Parece um filme de infraestrutura perfeita, mas é aqui que entra o tom crítico da história. Porque enquanto os portos avançam com tecnologia, profundidade, guindastes modernos e navios gigantes, a ligação com o interior ainda depende de algo bem menos glamouroso: rodovias congestionadas e acessos limitados. Um estudo da Fiesc aponta que serão necessários 57 bilhões de reais em obras de infraestrutura terrestre para que tudo isso não vire um problema. Sim, 57 bilhões em estradas, acessos, pontes, contornos e ferrovias. A BR-101 Norte, por exemplo, já está à beira do colapso. Um corredor que deveria servir como artéria principal da logística catarinense corre o risco de ser o gargalo que engasga caminhões, atrasa cargas e anula parte da vantagem criada nos portos. É como construir um aeroporto internacional ultramoderno e deixar a única via de acesso como uma estreita rua de mão única. Santa Catarina tem algo raro: é o único estado brasileiro com uma secretaria exclusiva para portos, aeroportos e ferrovias, o que facilitou o planejamento, a criação do Plano Estadual de Logística de Transporte, PELT, e a coordenação dessas obras. Mas o desafio agora é outro: tirar o PELT do papel na mesma velocidade em que os portos avançam. De um lado, o setor privado faz a lição de casa, investe, amplia, compra equipamentos, projeta terminais para o futuro. Fala em descarbonização, eficiência e inovação. Do outro, o poder público precisa correr atrás de estradas, acessos, pontes, contornos e ferrovias. Se essa equação fechar, Santa Catarina pode se transformar em algo que hoje soa exagerado, mas está cada vez mais plausível. Um hub logístico do Atlântico Sul, uma espécie de Hong Kong brasileiro, conectado ao agronegócio, à indústria e ao comércio exterior de todo o Cone Sul. Se essa equação não fechar, o risco é outro: portos modernos, navios gigantes e caminhões presos em filas que nunca acabam. No fim das contas, essa não é só uma história sobre Santa Catarina. É uma história sobre o Brasil decidindo, finalmente, se quer ser protagonista ou apenas coadjuvante na logística mundial. Porque portos não movimentam apenas contêineres, movimentam PIB,
empregos, influência e poder.